mesmo sem conseguir ver. Sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Nas provações e nos detalhes, perfeito plano tens para mim. Porque ficar na incerteza do que foi, quando o que eu quero ver és tu, Jesus. Tudo o que eu quero ver és tu, Jesus. Ao teu lado sei nada vai falhar. Ao teu lado sei eu não vou parar. Mesmo sem conseguir ver, sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Mesmo sem conseguir ver, sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Jesus merece toda a honra. Jesus é digno de louvor. Que toda a terra e céus o exaltem. O nome que é mais alto e superior.
nesta manhã que o exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Amém. É bom celebrarmos a Deus como já temos feito e esperamos que este possa ser o nosso último culto em que exclusivamente estamos a fazê-lo online e desejamos que no próximo domingo, primeiro domingo do mês de junho e também dia da nossa celebração da Ceia do Senhor, possamos já estar presencialmente na igreja e com alegria nos podermos rever dentro das condições que têm sido estabelecidas e em que cada um de nós queremos fazer o nosso melhor. Aproveito, contudo, para informar os irmãos que, apesar de estarmos presencialmente a partir do próximo domingo, nós iremos manter também a transmissão em direto para aqueles irmãos que, por várias razões, ainda não poderão estar presencialmente. Portanto, seguimos juntos, por uma ou outra forma, continuando a cultuar a Deus, a louvar a Deus, como já nesta manhã tivemos oportunidade de o fazer. Os tempos que vivemos, já o temos dito algumas vezes a esta parte, não são tempos fáceis. E gostaria de, a partir deste mote, o melhor no meio do pior, refletir sobre como é possível nós experimentarmos o melhor de Deus no meio de circunstâncias que talvez possam ser as piores que nós já passamos. Será que é possível? Sim, é possível, porque Deus, mesmo no meio da aflição, quer mostrar a sua bênção, a sua ajuda e estender a sua mão para aqueles que necessitam de ser levantados, fortalecidos, animados, orientados para continuarmos a caminhar. A verdade é que tudo está a mudar à nossa volta. O texto que gostaria de usar como texto base é o texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías. Estava sentado num trono sublime. O templo estava cheio com a sua glória e a aba do seu manto enchia todo o templo. Pairando sobre ele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 das asas cobriam as faces, com outras 2 os pés, e com as 2 últimas voavam. E clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E isto era expresso de tal maneira que fez tremer o templo até aos alicerces, e todo o santuário se encheu de fumo. No ano em que morreu o rei Uzias, vi ao Senhor. Em anos que há morte, em anos que de repente acontecem situações difíceis e complexas, ainda é possível vermos ao Senhor. Ainda é possível vermos a glória do Senhor. Ainda é possível vermos a mão do Senhor, a manifestação da mão e do poder do Senhor. Tudo
à nossa volta está a mudar, como aconteceu no caso de Isaías, em que de repente tantas coisas mudaram. Nós vivemos hoje numa situação social que está muito longe dos bons tempos que nós estávamos a viver. Parece que tudo está preso por alfinetes. Se fizermos uma análise geral à situação atual do mundo, nós veremos que a situação geral reflete uma ampla crise que é verdadeiramente preocupante. São tempos que devem chamar a atenção da Igreja. A criação geme, diz a Escritura. O mundo está a sofrer, as famílias estão a sofrer, os jovens estão a sofrer, e estou a falar de um sofrimento que muitas vezes não se expressa exteriormente, mas que consome por dentro. A perda de valores, a perda de absolutos, a perda da segurança, a perda da esperança, o relativismo em que a nossa sociedade vive, são alguma coisa que deve chamar a atenção da Igreja. Mas quero dizer-vos algo nesta manhã. Existe um tipo de mudanças que a sociedade necessita e que não pode ser produzida pelos sociólogos, pelos economistas, pelos sistemas políticos, nem mesmo pelos comentadores que, por vezes, aparentam ter toda a sapiência e todas as soluções. Mas a mudança, em tantas áreas que a nossa sociedade precisa, ela pode ser implementada por uma igreja que se levanta na unção do Espírito Santo, que colabora ajudando e em parcerias para alcançar outros e ajudar outros que estão à sua volta, mas que se levanta na unção, no poder do Espírito Santo de Deus, que pode mudar a história de uma nação, como conhecemos algumas histórias tão impactantes. Muda a história de pessoas, muda a história de famílias, muda as circunstâncias, e aquilo que podemos dizer é aleluia, glória ao nome do Senhor. Vivemos numa estabilidade aparente, e aparentemente estávamos bem até há pouco tempo atrás, mas surpreendentemente, e de um momento para o outro, toda a nossa rotina se alterou. Vivemos uma paz e uma segurança que às vezes parece podre de alguma maneira. Alguns acreditam que o mundo não está assim tão mau e que tudo se irá compor com o tempo e com uma pitada de sorte. Outros acham que finalmente estamos no caminho certo, em que temos liberdades, direitos, garantias e cada um vive à sua maneira, como quer. São ainda dias em que o individualismo e o humanismo levam as pessoas a se voltarem para si mesmos, para aquilo que o homem pode fazer. Mas há coisas que o homem não pode fazer. Há coisas que só Deus pode fazer. Como ouvimos na mensagem da passada sexta-feira, quando Naamã, ele vai ter com o seu rei na Síria, e o seu rei manda uma carta ao rei de Israel, pedindo que ele curasse aquele homem. Mas há coisas que nem o rei pode fazer, por muito boa vontade ou desejo que tivesse. Mas quando Naamã é encaminhado ao homem de Deus, Deus, através do instrumento que foi o profeta Eliseu, ele fez. Ele operou cura na lepra de Naamã. A Deus toda a glória. Se os tempos que estamos a viver são assim tão distintos, queremos lembrar que o tempo de Isaías, o povo também estava a viver tempos aparentemente estáveis e de progresso social, faz-nos lembrar quase a nossa vida até ao mês de fevereiro. Um dos melhores reis que Israel teve foi o rei Uzias. Um dos melhores reis de Judá, para sermos mais específicos. Começou a reinar aos 16 anos no lugar do seu pai. Governou durante 52 anos. Consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais. Reabriu, diz a Escritura, portos marítimos. Ele era um estratega militar, ele renovou o exército, ele trouxe novas armas e habilidades militares. Foi um homem que possuía um exército de 307.500 homens, diz a Escritura. Uau! Foi um arquiteto exímio, construiu cidades, construiu torres, construiu fortalezas, abriu poços
cavou muitas cisternas nos campos, um homem que a Bíblia chama amigo da agricultura, possuía muito gado, tinha agricultores, tinha vinhateiros. Diz que ele fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos. Era um homem inteligente, era um homem capaz, e a Bíblia diz que Deus o ajudou. Naturalmente que o êxito real e verdadeiro advém da ajuda de Deus. Ele eliminou os inimigos de Israel e durante 52 anos conduziu o povo à estabilidade e à prosperidade. O povo, nos tempos do rei Uzias, vivia tranquilo, vivia próspero e os inimigos respeitavam Judá. Mas algo aconteceu repentinamente, de um momento para o outro. Num determinado momento da sua vida, fruto dos triunfos que lhe conferiam muito poder, muita riqueza, Uzias, ele encheu-se de orgulho, diz a Escritura, e de altivez, e arrogantemente ele foi ao templo, exigindo ministrar como sacerdote, tentando oferecer incenso no altar, um direito que tinha sido conferido por Deus apenas aos sacerdotes, mas ele quis reivindicar para si. Ele era rei, um rei famoso, um rei poderoso. Por que não? Porque Deus tinha dito que não. Essa é a razão principal, esse é o nosso absoluto. E por causa disso, ele contraiu lepra e foi forçado a viver isolado. 2 de Reis, capítulo 15, verso 5, 2 de Crônicas, capítulo 26, versos 16 a 21, contam-nos a história deste homem. Repentinamente, a nação ficou sem rei. A nação podia dizer que eram os piores tempos. A vida e as sociedades passam por muitas mudanças, por muitas alterações. Mesmo com vergonha dos seus últimos anos, por conta do pecado que cometeu, quando Uzias morreu, um período de luto nacional foi estabelecido. A nação estava desestabilizada. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão estava morto e a crise instalou-se em Judá. Há muitas coisas que podem trazer crises. Há muitas coisas que podem trazer mudanças, como nós bem o sabemos pelo tempo que estamos a viver. E é neste cenário que o profeta Isaías vai ao templo e os seus olhos contemplaram um trono terreno vazio. Mas quando Isaías está no templo e ele tem uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, e ele vê que o trono celestial não estava vazio, foi aí que ele pôde descansar em Deus e perceber que coisas aqui podem acontecer, mas Deus está no trono. Deus está ainda no trono. O ano em que morreu o rei Uzias acabou por consolidar como o ano mais marcante na vida do profeta Isaías. O ano que marcou a vida deste profeta foi o pior ano ao nível social, ao nível político, eventualmente ao nível económico, mas foi o melhor em termos espirituais. Foi o melhor em termos de proximidade de Deus. Foi o melhor em termos desta intimidade que Isaías ele teve com Deus, porque ele percebeu. Deus estava no trono. O trono celestial não estava vazio. E quando lemos a Bíblia, percebemos que Isaías já era um profeta reconhecido há alguns anos, mas não se menciona um impacto espiritual tão marcante na vida de Isaías como no ano em que morreu o rei Uzias. A crise e o caos social levaram Isaías a buscar a presença de Deus e ele vai à casa de Deus e ele vai ao templo com uma intensidade talvez como nunca antes. O ano em que morreu o rei Uzias, o pior do estado social, foi o melhor para Isaías. Mesmo quando tudo parecia pior, mesmo quando tudo parecia mais negro, mesmo quando tudo indicava que a abundância e a tranquilidade tinham terminado, quando a segurança militar parece que não existia mais, quando o grande rei tinha morrido, quando o sucessor de Uzias não estava preparado, quando tudo parecia pior, Isaías teve uma visão da glória e da presença de Deus com uma tangibilidade como nunca antes ele tinha tido. O que podemos dizer, à luz dos princípios que emanam deste texto para a realidade dos nossos dias,
é que este pode ser um tempo de transição e de mudança na nossa vida. No meio do pior, podemos experimentar grandes coisas de Deus. Apesar de todas as coisas negativas que nós conhecemos e estamos a sentir. Eu não sei quais as situações difíceis no específico que cada um daqueles que me estão a ouvir está a passar. Não sei até se o diabo já segredou aos corações de alguém, ao coração de alguém, que o ano 2020 vai ser o pior ano da sua vida. Ou que vai ser um ano para esquecer e não lembrar nunca mais. Talvez tenhas estado a viver aquém daquilo que tu sabes que Deus tem para ti. Mas eu quero dizer-te, no nome do Senhor Jesus, nesta manhã, que este pode ser um tempo que vai marcar a tua vida pela positiva. Apesar de haver dor, apesar de haver provas, de haver tribulações, de haver problemas por causa deste malfadado Covid-19, apesar de todo o contexto e circunstâncias, apesar de tudo, isto pode nos levar a uma maior intimidade com Deus. E se sim, o nosso futuro será glorioso. Prepara-te para entrares com a perspectiva correta nesta nova etapa, não porque é o desconfinamento, mas porque apesar de todas as circunstâncias, queremos buscar a Deus com toda a intensidade. Seja em tempo do online, ou seja em tempo do desconfinamento, ou seja em tempo em que, como antes, podemos estar na casa de Deus a louvá-lo e a adorá-lo livremente. Precisamos tomar algumas atitudes e dizer, se neste tempo temos arranjado tempo para coisas que pensávamos que não tínhamos tempo, nós precisamos lembrar-nos que Deus deve ser a prioridade da nossa vida e devemos ter tempo para vir à sua presença, para estar na sua casa, para investir mais na nossa vida espiritual, na vida espiritual da nossa família. E Isaías podia dizer que o pior ano foi o seu melhor ano. Isaías teve a sua melhor experiência no meio do pior contexto. E não se menciona na Bíblia um momento mais glorioso na vida de Isaías do que quando morreu o rei Uzias. E se algum daqueles que me estão a ouvir está a fazer um balanço de tudo o que está a passar na sua vida, na sua família, na sociedade, nas igrejas em geral, poderão concluir que efetivamente não são bons tempos ou tão bons quanto nós gostaríamos, mas os nossos piores tempos podem tornar-se as melhores oportunidades de Deus. Os nossos piores tempos podem ser os nossos melhores dias. E esta é a ênfase que eu gostaria de trazer através desta meditação. Não somos nós quem muda os tempos piores em tempos melhores, mas através da atitude com que encaramos as situações e nos colocamos nas mãos de Deus, podemos ser agentes de mudança para outros e trazendo benefício até para nós próprios. Somos uma igreja que Deus quer usar para transformar os tempos negativos em tempos de bênção. A igreja a desempenhar cabalmente a sua função de sal e de luz, de sal da terra e luz do mundo. Precisamos ser uma igreja que se levanta, que se assume, que se mobiliza, que se une, que marcha e que milita a boa milícia da fé, como a palavra de Deus diz. Problemas podem ser oportunidades. Talvez estás a entrar nesta nova etapa, ou tens vivido esta nova etapa sem grandes expectativas. Mas eu queria animar-te a que decidas no teu coração que esta pode ser uma oportunidade fantástica de buscar mais a Deus e ver mais de Deus do que nunca antes nenhum de nós viu. Se é verdade que em Portugal não se estão a viver os melhores tempos espirituais, eu quero dizer-te que Deus deseja transformar os tempos maus em tempos bons, em tempos de avivamento, em tempos que vemos de tanta mornidão, em tempos do fogo de Deus, do derramar do poder de Deus, quando parece que tudo vai de mal a pior, quando parece que é só igrejas e igrejinhas ao gosto de cada um, quando parece que as pessoas não querem escutar a mensagem do Evangelho e comprometer-se com ela, que o povo não quer nada com Deus, quando o que as notícias da televisão falam é desconfiança, é crise, é o aumento de bens essenciais, de tantas situações difíceis de cumprir ao nível fiscal, inclusive, apesar de todas as medidas que têm sido implementadas. Mas ouvimos também tanto sobre a corrupção, sobre a dor, sobre o pecado. Mas a igreja tem que se levantar e dizer, este
é o nosso tempo. Tu tens de te levantar e dizer: este é o tempo de Deus para a minha vida. É o tempo que Deus nos chamou para viver. Somos, como Mateus capítulo 20 menciona, os trabalhadores da última hora. E Deus quer usar a nossa vida de uma forma poderosa. Talvez estou a pregar para algumas pessoas em especial neste momento. Talvez Deus está a falar com algumas pessoas em especial neste momento. Alguém que se sente desanimado, fracassado, alguém que está a viver em luta, alguém que está frustrado, alguém que está preocupado pela sua família, pelo sustento, alguém que está inquieto por causa desta crise geral, desta pandemia, mas também por causa da ausência de Deus na vida das pessoas e a ausência de Deus na vida de muitos crentes. Mas quando tudo parece pior, nós podemos ver glória de Deus e poder de Deus. A igreja irá experimentar a maior vitória da sua história nestes últimos anos. Deus quer varrer a igreja e as nações com o poder da sua glória. Aleluia! Queremos abrir o nosso coração para que Deus possa varrer em nós tudo aquilo que precisa sair da nossa vida e a nossa vida possa estar limpa e preparada para aquilo que Deus quer fazer. Precisamos glorificar a Deus por isto, porque isto é algo maravilhoso. Será que tu podes sentir a confirmação do que tu acabaste de ouvir o Espírito de Deus dizer ao teu íntimo, ao teu coração? Será que és capaz de acreditar no que estás a ouvir da parte de Deus? De que no meio do pior é possível sentir o melhor e o máximo do que tu já experimentaste da sua glória. A tua experiência passada, do muito que tu já viste de Deus, não é o teto, não é o limite do que Deus pode fazer. Deus é maior do que a tua e do que a minha experiência, e Deus quer fazer mais e melhor do que aquilo que já vimos, experimentámos ou se calhar até imaginámos. Ele tem preparado para nós no céu algo que vai muito além do que é possível imaginar, mas mesmo aqui Deus quer manifestar a sua glória e o seu poder de uma forma poderosa. Aleluia! No tempo do maior desconcerto, Deus revelou-se a Isaías. Talvez estás cansado da religiosidade que tu tens visto, do tradicionalismo, do farisaísmo, da hipocrisia, do conformismo, de pecado escondido na vida de pessoas, da realidade que às vezes a nossa sociedade parece que vai numa direção para tão longe dos valores que nós gostaríamos que vivesse. Mas faz a tua parte. Confia em Deus. Dispõe-te a ser uma bênção, dispõe-te a ser uma testemunha, dispõe-te a trabalhar para a implementação do reino de Deus no coração das pessoas. Tempo novo exige atitudes novas, e se queres ser um instrumento usado nas mãos de Deus, então é hora de voltares a cassete na tua cabeça, é hora de eu voltar a cassete na minha cabeça. Precisamos parar de repetir as mesmas coisas, precisamos parar de dizer que tudo vai continuar igual, precisamos parar de nos queixar, precisamos parar de murmurar, precisamos parar de nos agarrarmos ao desânimo, precisamos parar de estarmos sempre ansiosos por aquilo que não temos. Vai agradecendo por aquilo que tu já tens, por aquilo que Deus te tem dado, por aquilo que Deus te tem feito, e surpreendentemente irás ver que Deus irá continuar a fazê-lo. Não só irás louvar pelo que Deus fez no passado, mas terás tantas razões para louvar por aquilo que Deus está a fazer no presente, na tua vida. Eu quero dizer-te que este é um tempo de oportunidade para ti. Chegaste até aqui porque Deus tem um plano para a tua vida e Deus quer usar-te. Tu não tens a vida que tens por casualidade, por sorte ou por azar. Não, de forma alguma. Chegaste até aqui porque há um propósito de Deus para a tua vida. Há algo que Deus tem para a tua vida. Deus quer usar-te. Estás aqui porque Deus quer revelar algo da sua glória que tu ainda não conheces. Isaías 33:3, clama a mim e responder-te-ei, diz Deus, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ainda não sabes tudo. Ainda não conhecemos tudo. Ainda não vimos tudo. Deus quer nos mostrar mais. E quero fazer a nossa conclusão, lembrando que na vida cristã há necessidade de processos, de eventos e de marcos. Sempre que há uma nova etapa, ou mesmo um novo ano civil na vida das pessoas, é um tempo para mudança, é uma janela de oportunidade, é uma folha em branco, até costumamos dizer, e há tempos que marcam a vida das pessoas
para o bem ou para o mal, mas este pode ser um tempo que vai marcar a nossa vida para o bem. Tens tido momentos bons, mas prepara-te, porque há alguma coisa mais forte vem aí de Deus, coisas grandes e firmes que não sabes, diz o Senhor. Não importa se este vai ser ou não um ano de lutas. Eu gostaria que não. Humanamente falando, naturalmente, eu gostaria que não. Mas não importa se vai ser um ano de lutas, se vai ser um ano de muito trabalho. A verdade é, Deus determinou que este pode ser algo novo, um ano em que algo novo pode acontecer a partir de hoje. Não tem que ser a partir de 1 de janeiro, do ano que passou ou do ano que virá, mas a partir de hoje, se nós determinarmos uma atitude renovada na nossa vida. Há um antes e há um depois na vida de tantas pessoas. Uma nova experiência com Deus, uma nova atitude, uma nova unção, um novo milagre, um novo começo, uma nova etapa, um novo entusiasmo, uma nova esperança, uma nova entrega. Prepara-te. Este é o nosso tempo, meu irmão, minha irmã, prezado amigo que me escutas. Este é o teu tempo, jovem. Este é o teu tempo, igreja. Este é o teu tempo, este é o nosso tempo. Este é o tempo em que Deus quer nos ajudar a podermos ver talvez o que sempre desejamos ver. Tens orado por um avivamento? Continua a orar. Continua a acreditar, continua a esperar que Deus é o Deus que aviva, que se move e que derrama o seu poder e manifesta a sua glória. Aleluia! Aleluia! Maior é o que está conosco do que aquele que está contra ti. Uma nova visão. E às vezes uma nova visão implica troca de óculos. Algo mudou na vida de Isaías. Ele trocou os óculos. O seu foco já não era o trono terreno vazio, mas era o trono celestial em que estava sentado o Rei da Glória. Uma nova visão. Deus quer revelar-te, mostrar-te algo que talvez tu ainda não viste. Veres a vida cristã por uma ótica que talvez tu ainda não olhaste. Deixa de ver a tragédia, deixa de ver apenas o negativo, deixa de ver apenas os impedimentos e abre os teus olhos espirituais para ver como nunca antes viste, para sonhares, para teres visões. Precisamos ver a mudança, mas essa mudança precisa começar exatamente em mim, em ti, em nós. Pede a Deus uma visão que transforme aquilo que tu vês. Pede a Deus uma visão que transforme o negativo. Diante da realidade da crise, que não podemos negar, diante dos impedimentos, diante do sofrimento, há uma realidade superior, que não é circunstancial, é efetiva. Uma realidade que não vemos com os nossos olhos físicos. É uma realidade que nem todos veem, mas é uma realidade que vê aqueles que creem naquilo que Deus diz, na palavra do Senhor. Vêem o que viu Davi quando enfrentou o gigante Golias. Vêem uma oportunidade mesmo no meio das dificuldades. Não vejas apenas o que os teus olhos físicos te mostram. Não vejas apenas o que está à tua volta. Não vejas apenas aquilo que o diabo te quer mostrar e com isso te iludir. Deus quer que tu o vejas a Ele. Que entres na sua presença, que entres na sua casa e que o possas ver a Ele. Pede a Deus uma visão de fé. Precisamos de um novo foco. A glória de Deus, o serviço aos outros. Não olhes para Uzias. Não olhes para as tuas limitações, não olhes para as tuas capacidades, porque tal como Gedeão, a vitória não é tua, a vitória é do Senhor que está contigo. A igreja que parece pequena, ela vai derrotar os midianitas, vai derrotar os filisteus sempre que avançar em obediência e na força de Deus. Vamos clamar a Deus por uma nova revelação da sua pessoa sobre a nossa vida, da sua glória. Isaías teve uma revelação do trono de glória, o trono da terra sem rei, mas o trono do céu. Estava lá sentado o Rei da Glória. Quem está sentado no trono do teu coração? Em quem está a tua confiança? Ele percebeu que os seus lábios eram imundos e ele reconheceu a sua necessidade
Nós necessitamos que o nosso orgulho seja quebrado, que Deus nos quebrante, para que Ele possa operar em nós de uma maneira diferente. Deus tocou os seus lábios e Deus quer tocar a tua boca hoje, mesmo no lugar onde tu estás, mesmo naquele que pensamos que será o nosso último culto exclusivamente online. Deus quer tocar. Deus quer tocar onde tu estás, mesmo com pessoas à tua volta, mas no íntimo do teu coração diz: Deus, eu quero este toque. Deus, eu preciso deste toque na minha vida. Toca a minha vida, Senhor. Quando há uma visão, há uma missão. E se há uma missão, nós precisamos da unção de Deus para a cumprir. E este será um novo tempo. Este será um tempo em que Deus nos quer moldar a nossa vida espiritual, para não sermos mais a mesma pessoa. Irmãos, vamos concluir. Deixe-me dizer-lhe, vamos levantar as nossas mãos para o céu. Vamos levantar as nossas mãos para Deus. Não importa o que tu tens vivido, não importa os fracassos pelos quais até tu já tens passado, não importa se tens esperado muito tempo, tens sobrevivido, tens chegado até aqui e o diabo não te conseguiu destruir, porque Deus sustenta a tua vida. Aleluia! Por isso levanta-te, por isso anima-te. Não fiques à porta do templo. Entra louvando a Deus. Não fiques à porta da vontade de Deus. Entra, vive a vontade de Deus. A porta é um lugar de passagem, de observação, é um lugar onde se veem os dois mundos, onde se vê o que se passa dentro e o que se passa fora. Muitos cristãos têm vivido à porta, mas Jesus veio para te tirar da porta e para te dizer: entra numa vida transformada, entra para uma vida de vitória, entra para uma vida de santidade, entra para uma vida de unção, de poder. Aleluia! E nesta manhã queremos dizer: Senhor, eu quero entrar para este novo tempo. Eu quero entrar para esta vida. Apesar de toda a realidade que me rodeia, eu quero também focar nesta realidade poderosa, que é a realidade da Tua presença e de que é possível viver os melhores tempos espirituais no meio dos piores tempos, ao nível social ou político ou o que for. Porque se a nossa vida está focada em Deus, Deus irá sustentar-nos e nos irá ajudar. Quero orar e terminar com uma informação para os queridos irmãos, e estamos juntos, aleluia, e vamos orar por nós nesta manhã. Vamos orar por aquilo que meditamos da palavra de Deus seja uma realidade nas nossas vidas. Não queremos apenas pregar e lembrar histórias e lê-las e anunciá-las. Nós queremos que Deus possa tornar viva a sua palavra na nossa vida, aleluia. E queremos que a unção de Deus possa descer no lugar onde estamos. Deus nos fortaleça, Deus nos levante, Deus nos ajude. Amém. Pai, levantamos a nossa voz e as nossas mãos diante de Ti. E fazemo-lo rogando que possas estender a Tua mão sobre a nossa vida. A Tua palavra diz, Senhor, que a Tua mão não está encolhida, mas ela está estendida para poder abençoar. Por isso, Senhor, traz a Tua bênção, derrama a Tua bênção. Oramos, Senhor, por um tempo de avivamento, de despertamento, no meio destes dias difíceis que estamos a viver. Manifesta glória, unção, poder, graça de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Como o apóstolo Paulo podia dizer: quando estou fraco, então sou forte. Quando estamos fracos na nossa parte física e humana, Senhor, em Ti podemos ter força. Força que vem de cima, que vem do alto, que vem do nosso Deus para a nossa vida. Senhor, oramos para que este período de desconfinamento possa traduzir-se no início de um tempo de avivamento e de despertamento para a igreja nesta nação e no mundo. Oramos, Senhor, para que possa haver no nosso coração de cada crente um abrir para Deus como nunca antes, e possamos viver esta intensidade de um amor profundo para com o nosso Deus. Ajuda-nos, te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou entusiasmado por aquilo que Deus tem feito e Deus quer continuar a fazer nas nossas vidas. Queridos, algumas informações. E quero começar por vos recordar que no próximo domingo planeamos ter o nosso primeiro culto presencial. Iremos ter várias recomendações que os irmãos já receberam em vídeo
e ainda iremos enviar mais algumas informações para sustentar tudo isso. E na chegada à casa de oração, os irmãos irão encontrar alguns assistentes que irão orientar-vos para, da melhor forma, nós podermos agir e para podermos celebrar a Deus juntos. Temos não apenas o nosso espaço do salão principal, mas também iremos ter disponível no próximo domingo o nosso espaço no primeiro andar para também em transmissão podermos receber ali os irmãos e também potenciarmos o número para aqueles que querem vir e estar presentes na casa de Deus. Manteremos a transmissão online para os irmãos que não puderem vir e todas as restantes reuniões e atividades, elas também se manterão online. Quero ainda anunciar para todos os membros da Assembleia de Deus de Algés que nós iremos mais uma vez também reforçar a convocatória para 2 Assembleias Gerais sequenciais que nós tínhamos agendadas para ter, não fora toda esta situação do Covid-19 e a situação do confinamento, já as teríamos realizado, mas por força de todas estas circunstâncias, só agora será possível. Então, na Igreja já temos esta convocatória, como os nossos estatutos prevêem e como é de lei, e também estamos a enviar SMS para os irmãos e comunicação para os irmãos, também por esta via, para reforçar esta informação. Assim, dia 19 do mês de junho, uma sexta-feira, como habitualmente, nós vamos ter primeiramente a nossa Assembleia Geral ordinária, regular e posteriormente a nossa Assembleia Geral extraordinária. Os irmãos estão a ser convocados para as 20 horas, 8 horas da noite e iremos então ter a nossa primeira Assembleia Geral às 20 horas ou em segunda convocatória meia hora depois. E depois a nossa Assembleia Geral extraordinária também para uma aprovação específica relacionada com o tempo que como igreja estamos a viver. Bem-aja, estamos juntos e estamos a orar por todas estas realidades e estas atividades, também as nossas futuras Assembleias Gerais e também o próximo domingo em que planeamos estar juntos. Mais uma vez, quero dizer que estamos disponíveis para atender a alguma situação através dos canais que os irmãos já conhecem, seja através dos nossos contactos fixos ou móveis. Queremos ser de bênção uns para os outros. Bem-aja e até sexta-feira que vem e até ao próximo domingo, presencialmente, para os irmãos que já tiverem condições para estarmos juntos. A Deus toda a glória, estou grato a Deus, pense naquilo que Deus falou consigo nesta manhã. Que a paz do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre, e mesmo no lugar onde está, juntamente comigo todos podemos dizer Amém. Amém.